Vamos à resolução da questão número 6 da prova da SpaceX do ano de 2021. A prova que estamos resolvendo é a prova D. Ok? Vamos ao enunciado da questão. O número de soluções inteiras que satisfaz a inequação 4 elevado a x menos 10 vezes 2 elevado a x mais 16 menor que 0 é igual a letra A 4, letra B 3, letra C 2, letra D 1, letra E 0. Então, ele dá essa inequação, ok? Observe que a variável apareceu no expoente. Aí, se eu tenho uma inequação cuja variável aparece no expoente, eu chamo a inequação de inequação exponencial. Então, a gente tem uma inequação do tipo exponencial, da qual ele pede o número de soluções inteiras que satisfazem a inequação, ok? Então, vamos ao enunciado, a resolução da questão. Então, está aí a inequação, 4 elevado a x menos 10 vezes 2 elevado a x mais 16, menor do que 0, ok? E aí, para resolver esta inequação, vamos começar da seguinte maneira. O 4 que aparece ali, elevado ao x, observe que é potência de 2 elevado a x. Note que o 4 a gente pode escrever como sendo 2 ao quadrado. Então, o 4 elevado a x a gente pode reescrever como sendo 2 elevado a x elevado ao quadrado, ok? Na verdade, aquele 2 deveria ficar no lugar do x e o x no lugar do 2. Mas ali eu tenho o quê? Eu tenho uma potência de potência. Na potência de potência, a gente repete a base e multiplica os expoentes. Aí, já que os expoentes vão ser multiplicados, a ordem entre eles não é importante. Aí é preferível colocar o x dentro do colchete e o 2 fora do que o contrário, ok? Aí, já que a ordem não importa, eu optei por essa ordem aí. Aí, isso aqui menos 10 vezes 2 elevado a x, somado com 16, menor do que 0. Ok? Aí, eu fiquei com esta inequação. Agora, observe que o 2 elevado a x aparece nos dois termos. Isso sugere uma substituição de variável, ok? A gente vai pegar a potência 2 elevado a x e chamar 2 elevado a x de y. Então, se a gente faz 2 elevado a x igual a y, isso facilita porque a gente vai obter uma inequação que não vai ser mais do tipo exponencial. E é claro, depois que achar o valor de y, a gente volta para onde foi feita a substituição para achar o x, que é a variável original da inequação, ok? Então, trocando 2 elevado a x por y, a gente vai ficar com y elevado ao quadrado, menos 10 vezes y, mais 16, menor do que 0. Aí, observe que agora a gente tem o que a gente conhece como inequação do segundo grau. Certo? Uma inequação do segundo grau na variável y. Ora, fazendo o estudo do sinal desse trinômio do segundo grau, o que é que a gente vai obter? A primeira coisa que a gente tem que fazer para realizar o estudo do sinal, a primeira coisa é achar as raízes. Então, vamos procurar as raízes dessa inequação. Bom, já que é trivial, vamos adiantar as coisas aqui. Eu já vou direto para o estudo do sinal, certo? Eu sei que é necessário obter as raízes, ou então, pelo menos descobrir que ela não tem raízes reais, se for o caso, é claro, certo? E depois o que é que a gente faz? Coloca essas raízes numa reta e faz o estudo do sinal. Então, eu já vou pular para essa parte, já que as raízes, para obter as raízes desse trinômio, é uma coisa bastante trivial, certo? Então, imagina aqui a reta dos reais. Então, aqui a gente vai ter os valores, no caso de y, não é x, tá? Porque a inequação ela está agora na variável y, ok?
Aí observe que as raízes vão ser dois números cujo produto dá 16 e cuja soma dá 10, ok? Dois números que o produto é 16 e a soma é 10 são 2 e 8. Então as raízes desse trinômio são os números 2 e 8. E observe que ele quer que seja apenas menor que zero, ele não quer que seja igual a zero. Como ele não quer que seja igual a zero, então a gente não vai contar com as raízes. Então o intervalo vai ser aberto. O intervalo vai ser aberto no 2 e no 8. Ok? Aí nesse caso aqui, eu vou indicar que no 2 e no 8, o intervalo vai ser aberto. Ou seja, não é para contar com as raízes, porque a raiz vai fazer com que zere, né? E eu não quero que seja igual a zero, eu quero apenas que seja menor do que zero. E no caso, fazendo um esboço da parábola, a parábola ela vai passar nas raízes e tem a concavidade voltada para cima, né? Porque o coeficiente do y ao quadrado, ele é positivo. Então, no caso aqui, a parábola, ela vai ter a concavidade voltada para cima. Então, deixa eu fazer aqui um desenho da parábola. Pronto, esse é um esboço, né, do gráfico dessa função quadrática, ok? Mas é um esboço só para ver onde ela é positiva e onde ela é negativa. Então, note que a parte de baixo do gráfico indica que a função é negativa. Aí, para representar isso, eu vou colocar um sinal de menos. E a parte do gráfico que está acima do eixo indica que a função é positiva. Então, ela é positiva para valores menores que 2. Então, quando você pega valores de y menores que 2 ou maiores que 8, essa função é positiva. E quando você pega valores de y entre 2 e 8, ela é negativa. Aí vejo que eu quero que seja menor que zero. Ou seja, a parte que interessa para mim é onde ficou negativo, certo? E aí onde é que ficou negativo para a gente aqui foi entre o 2 e o 8. Entendeu? Eu não estou dizendo que entre 2 e 8, né, eu tenho números negativos, não é isso. Eu estou dizendo que para valores de y entre o 2 e o 8, o sinal da função é negativo, ou seja, a função ela é menor do que zero, que é o que vai interessar para a gente, ok? Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que os valores de y que a gente acabou encontrando, os valores de y que a gente encontrou, eles devem ser maiores que 2 e menores do que 8. Agora observe que eu não estou interessado, né? Eu não estou interessado nos valores de y, eu estou interessado nos valores de x. E se a gente voltar lá no enunciado, ele não quer todos os valores reais de x, ele quer apenas as soluções inteiras. Então, voltando onde a gente fez a substituição de variável, né? A gente chamou 2 elevado a x de y e a gente está vendo aqui que o y tem que ser maior que 2 e menor que 8. Ora, se o y tem que ser maior que 2 e menor que 8 e o y ele faz papel de 2 elevado a x, então a conclusão é que o 2 elevado ao x ele é maior que 2 e é menor do que 8. E ele não quer, tá certo, que você ache todas as soluções reais da inequação. Ele quer apenas os números inteiros que satisfazem aquela inequação, consequentemente essa aqui, ok? Passando tudo para a potência de 2, observe que o 2, eu posso escrever o 2 como sendo 2 elevado a 1, o 2 elevado a x eu vou repetir, e o 8 ele é 2 elevado à terceira, ok? Então, como está ficando sem espaço aqui, vamos transferir essa parte
para a próxima página, certo? Então, a gente tem 2 menor que 2 elevado a x menor do que 8, ok? O 2, como eu disse antes, eu vou reescrever como sendo 2 elevado a 1. O 2 elevado a x eu vou repetir, o 8 é 2 elevado a terceira. A exponencial que a gente está trabalhando, ela tem base 2. Quando a exponencial tem base 2, ou seja, quando a exponencial tem base 1, é maior que 1, melhor dizendo, que é o caso do 2, tá? Como é maior que 1 a base, aí ela é uma função crescente. Aí, nesse caso, vai ficar a mesma desigualdade para os expoentes. Ou seja, para que essa desigualdade ela seja verdadeira, né, tem que valer para os expoentes essa desigualdade aqui. Ou seja, o x tem que ser maior que 1 e menor do que 3. Ok? Então, as soluções da inequação original são os números reais maiores que 1 e menores que 3. Só que ele está interessado apenas nas soluções inteiras, certo? Então, a gente tem que encontrar os números inteiros que estão entre 1 e 3. Só que entre 1 e 3 só existe um número inteiro, que é o número 2. Então, escrevendo aqui, a única solução inteira que a inequação lá do enunciado admite é o número 2, ok? Que é o único número inteiro que mora nesse intervalo aqui entre o 1 e o 3. Então, a solução inteira é o número 2, voltando lá no enunciado, ele quer o número de soluções inteiras. Então, a gente só encontrou uma única que foi o número 2, certo? Aí, como ele pede a quantidade de soluções inteiras, e nós encontramos apenas uma, então a alternativa D é a alternativa correta da questão.